por qualquer uma coisa insignificante, nós matamos. Temos a religião, ó sim, a grande maioria tem religião. E o que fazemos dela? É um ornamento, um adorno para nos distinguir uns dos outros, lutando internamente por qual melhor. A religião mais poderosa, a minha, não a sua. A minha levar-me-á diretamente a sentar ao lado direito do Pai, como desejou Salomé, a mãe dos filhos do trovão. Será isso que nós aprendemos no Evangelho? Então falamos agora do terror da guerra. A Europa está assustada e o mundo. E então estamos orando apressadamente. Essas preces aligeradas não dizem nada. Porque desde quando nós estamos advertidos pelos espíritos nobres de que a humanidade está caminhando para o caos? Neste momento do mundo de regeneração, em que o próprio globo fisicamente está tendo transformações, erupções vulcânicas, todos esses fenômenos de mudança da sua crosta, e as conquistas dos valores morais que produzem a psicosfera, porque não apenas a atmosfera é essencial à vida, mas a nossa vida psíquica. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, sejam bem-vindos e recebam nossos votos de muita paz. Janusz Korczak foi um grande educador polonês. Descendente de uma família judia abastada, ele optou pela carreira que mais lhe tocava o coração. E essa carreira foi medicina. Mas, ao mesmo tempo, quando ele percebeu o sofrimento dos judeus no mundo, e especialmente na Polônia, ele resolveu aprimorar os seus valores na educação. Ele sabia que a educação é a base do processo evolutivo de mais alto significado para a criatura humana. Mas não se deteve apenas na educação formal, mas na educação de natureza pedagógica, aplicando métodos muito modernos para a sua época, para os anos 20, 30 do século passado. E, por fim, quando os judeus abastados resolveram criar um orfanato em Varsóvia, este homem notável aceitou o cargo para poder exercer os seus sentimentos. A sua obra constituiu um passo avançado na área da pedagogia psicológica. Ele havia estabelecido o amor como base fundamental da vida. E também a visão a respeito de Deus, como sendo de alta segurança para o princípio de energia, de vitalidade e de amor. Korczak deixou um legado para a humanidade, até hoje considerado uma das mais belas páginas da história da Polônia. Essa Polônia heróica de Chopin, que sempre esteve sob o domínio da Rússia, da Alemanha, de outros países mais poderosos. Até podemos dizer da Polônia mártir, a quem Chopin dedicou 2 belas páginas chamadas Polonese. Uma delas com caráter da paz, a outra com suaves tambores das conquistas que esmagavam aquele povo profundamente religioso, imensamente católico. Janusz era essencialmente judeu, no sentido lato da palavra. Quando veio a guerra, ele não sentiu maior preocupação. Mas quando surgiu a Noite dos Cristais,
que abalou os países que já estavam sob o domínio dos nazistas, as suas preocupações foram não crescendo. Principalmente por volta de 1942, quando foi criado o terrível gueto de Varsóvia. Ainda estão lá nas paredes calcinadas algumas das terríveis fotografias do gueto, em que as criaturas humanas chegavam aos estados mais ínfimos da miséria de qualquer natureza. O seu orfanato foi transferido para o gueto. E ali no gueto, suas 200 crianças experimentaram os horrores da guerra. No livro, onde havia um diário, ele escreveu, entre outras coisas, Pai nosso que estás nos céus. Eu não sei se é assim que fala. Dai-nos o pão de cada dia, porque a nossa fome é verdadeira. E botou reticências. Mais tarde, quando as tropas SS cercaram o gueto, que eram praticamente 3 ou 4 conjuntos de edifícios e que foram murados e ali separados da cidade, ele compreendeu o grande perigo que ele e as suas crianças e os poucos funcionários iriam experimentar. Então chegou o momento em que as tropas SS estavam mandando para o campo de Treblinka, na Polônia mesmo, considerado tão cruel quanto o de Auschwitz. Ele, Auschwitz e Sobibor foram os 3 campos terríveis de experimentos de destruição e de trabalhos forçados, criados pelo insigne e trágico Himmler. Este homem, que comandava de alguma forma as tropas SS, exigia aquela perfeição eugênica da raça alemã. E a raça judia, para eles, constituía naturalmente uma herança que fazia lembrar os suínos no seu estágio de maior degradação. No mês de agosto de 1942, as tropas SS começaram a esvaziar o gueto de Varsóvia, lotando trens com pessoas já cadavéricas da fome, porque não podiam sair para conseguir nada. E dentro do gueto não havia nada, só pessoas miseráveis, o câmbio negro, as situações deploráveis, as ruas cheias de cadáveres de pessoas estigmatizadas e que morreram à fome. Então, quando chegou a ordem, foi dito que ele, Janusz, estava livre, mas ele sorriu. As suas crianças gritavam, apavoravam-se, e ele disse, mas não há razão. Nós vamos fazer uma viagem, uma troca de acampamento. E eu sugiro que vocês vistam suas melhores roupas e também levem, cada uma deve levar o seu melhor, o mais querido brinquedo. Porque ele sabia que o trem, quando chegasse a Treblinka, e ao descarregar, seguia pelo lado esquerdo diretamente aos tóxicos, àquela destruição de vidas em massa. Desejaram mais uma vez dizer que ele podia ficar livre, mas ele não podia permitir que seus filhos, que suas crianças morressem e ele tivesse a liberdade. Que liberdade! Então ele entrou com os seus meninos nos ônibus que levaram aos trens. E depois, quando chegou ao campo de extermínio, na hora em que os vagões estavam sendo descarregados, um soldado SS reconheceu o grande educador, musicista, beletrista, homem dedicado à medicina da alma, e então falou-lhe que ia libertá-lo. E ele se recusou. Preferiu entrar com os seus filhos naquela casa terrível, baixa, que seria uma espécie de banheiros gerais públicos.
e as portas foram terrivelmente fechadas, o gás liberado, e ele morreu com os seus meninos. A sua história, da sua morte por amor, a 200 crianças, cujo crime único era pertencerem a uma raça que Hitler, Himmler e outros odiavam com todas as veras dos seus sentimentos. Mais tarde, ele foi homenageado com uma linda estátua à frente de algumas crianças que iam contentes, mas não sabiam que iam para a morte. Era a última vez. Se tornou homenageado por todos. Mas o seu exemplo fala-nos a respeito do homem de bem que Allan Kardec definiu de maneira magistral em O Evangelho segundo o Espiritismo. Não poderíamos viver um momento tão difícil como este que está diante de nós. Aqui estamos diante das aberrações da humanidade. Ainda não nos libertamos da pandemia que ceifou milhões de vidas e que ainda persegue almas e corpos em grande parte do mundo. E logo, uma pandemia mais perversa, mais cruel, porque depende das criaturas humanas, enquanto a primeira é do processo de evolução do globo e é estabelecida pela divindade. A guerra da Rússia contra uma pequena nação. Uma nação que historicamente nasce do mesmo sentimento lendário que serviu de base para a mãe russa, como a chamavam seus lindos escritores. Neste momento, após os bombardeios que tanto destruíram vidas, a humanidade está perplexa. E com a adesão da China, os depósitos nucleares são os mais poderosos do mundo neste momento, com as duas nações. Os Estados Unidos da América levantam-se, gritam, várias sanções foram estabelecidas pela Europa contra a Rússia. Mas os russos se vêm preparando desde antes para este momento terrível que Putin e os seus generais estão estabelecendo numa ameaça terrível contra a humanidade. Desnecessário dizer que também lá o cristianismo, desde o ano 1000, tem as suas raízes quando houve a grande problemática com o Papa de Roma. E houve a primeira grande divisão da doutrina católica com os representantes dos respectivos pastores. A Igreja Cristã da Rússia assenta-se nas bases do homem da paz. Ela tem a sua origem no sentimento do menino que nasceu em uma lapa de calcário, em uma noite de frio, há quase 2000 anos. No entanto, periodicamente, avança destrutiva contra outros países que, por fim, criaram a União Soviética no passado, que depois da Segunda Guerra se dissolveu, mas que, ante esta ameaça médica no momento, pode ser ressuscitada, caso não venha esta guerra a destruir o que há de mais belo da humanidade, que é o ideal de viver. Estamos em um momento muito ciclópico e nos perguntamos por quê? Por que o homem ainda prefere a guerra, o ser humano?
Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 742, pergunta qual a razão da guerra. E as nobres entidades referem-se: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e predominância dos instintos. E que pretende Deus com a guerra? Então aí nós vemos que é a marcha do sofrimento, para somente aí encontrar-se o discernimento para verdadeiramente a paz. Carl Gustav Jung, na sua extraordinária visão arquetípica do mundo, refere-se a essa imperfeição da criatura humana, a esse arquétipo antropológico devastador que é o poder. O ego, que se pavoneia da sua força e pretende suplantar o self, ao mesmo tempo dominar. Então estabeleceu o grande pai da psicologia profunda, que há dois seres imbatíveis na filosofia psíquica da humanidade: o poder e o amor. Dizemos nós outros, o poder é o cego monstro da degradação humana. A impiedade, como fala Kardec, a crueldade, o materialismo. É o filho espúrio do materialismo dialético, histórico, o mecanicismo mecanicista a que nos afeiçoamos. Esse materialismo devastador transforma o ser humano em uma máquina de desejos pessoais, de apenas eu, em detrimento de todos. Tem-se a prova naturalmente inegável de que ninguém é tão autossuficiente que não necessite de outrem. A vida nos tem ensinado em todos os aspectos a grande necessidade do próximo. Faz alguns anos, eu havia lido uma reportagem extraordinária a respeito de um jovem americano que passou a dedicar a sua vida depois da guerra no sul da Ásia a divulgar os horrores que ele viveu na Coreia como prisioneiro. A história se resume ao seguinte: ele foi com seus amigos para o combate, do qual resultarão as duas Coreias do Sul e do Norte, a separação, a democrática Coreia do Sul e a comunista Coreia do Norte, trágica, voraz, degradada, miserável economicamente, a ponto de ser ajudada pelos seus contemporâneos da parte sul, a cuja humanidade o seu ministro primeiro odeia. Então, no fragor da batalha, um jovem piloto voava os campos de guerra quando um míssil derrubou o seu avião. Ele ejetou a sua cadeira e conseguiu sobreviver, mas ele caiu em terreno coreano do norte e foi aprisionado. Durante 7 anos, ele experimentou os tormentos de ser um inimigo cultivado pelos inimigos. Foi levado a lavagens cerebrais contínuas. Viveu praticamente dentro de pântanos até a cintura com água podre. Ele e os seus companheiros. Mas se manteve fiel à democracia, à sua pátria, ao direito de ir e vir, de falar, pensar, de escrever, aquilo que não prejudica ninguém, mas que ele tem a liberdade de expor. E quando os americanos trocaram aqueles que eram prisioneiros entre as duas nações, ele foi liberado. Ao chegar à América, ao respirar os ares da liberdade, ele começou a contar como foi aquele período de lutas, de aflições, de dores. E nos clubes de senhoras, principalmente, que existem muito nos Estados Unidos, das reuniões de chá,
Ele foi convidado a narrar a sua trágica existência e se tornou famoso. Tornou-se profissional de narrativas e era convidado para toda parte, onde então ele expunha as necessidades que dividiam a criatura humana no caos e as psicoterapias saudáveis do pensamento moderno, a sua própria experiência. Quando, já famoso, ele havia terminado uma conferência em Nova York, num grande hotel, e sentiu necessidade de ir até o bar tomar um café. O bar estava repleto, mas ele estava cansado. Havia tido um dia de seminário muito pesado e dirigiu-se ao bar, ao balcão. E quando ele tomava o café, ele percebeu que um homem do lado oposto fitava-o de uma maneira interrogativa. Ele desviou o olhar e retornou mais uma vez a vislumbrar o homem que o fitava agora seriamente. Ele se sentiu constrangido com aquele olhar interrogativo e saiu caminhando. Estava mais ou menos no corredor quando escutou alguém gritar o seu nome. E era tão interessante, porque ele estava principiando a sua carreira. Já fazia isso quase uns 20 anos. E o chamou, tenente. Ele se voltou e o homem abraçou-o e disse, mas o senhor é o tenente? Ele disse, mas eu era da sua equipe. Que alegria imensa de poder abraçá-lo. Eu soube que o seu avião havia sido atingido por um míssil e disseram que o senhor teria sobrevivido, porque o senhor ejetou a sua poltrona e sobreviveu. Então a minha alegria é incomparável, porque o senhor sobreviveu, porque fui eu quem dobrou o seu paraquedas. E dobrei tão bem que ele se abriu e salvou a sua vida. O homem foi dominado por uma estranha reflexão. Ali estava um anônimo, um soldado, alguém da aeronáutica, a que ele não dera o maior valor, mas que era o dobrador de paraquedas. E graças ao seu trabalho perfeito, seguindo as regras, o paraquedas não houve, quando acionado, nenhuma necessidade, senão abrir-se e salvar-lhe a vida. E isso lhe foi tão importante, mas tão valioso, que ele passou a compreender a necessidade dessa fraternidade de benevolência, dessa ajuda recíproca às criaturas humanas. Ele compreendeu de imediato que a sua vida fora salva por aquele soldado que ele não conhecia. E após agradecer comovido, ele começou as suas futuras conferências, narrando antes esse introito, o introito da sua prisão, do seu encontro em Nova York e do jovem, agora um cidadão adulto, que era seu dobrador de paraquedas. E então, antes de iniciar o trabalho, ele interroga, gostaria de saber quem dobrou o paraquedas de alguns dos presentes, se não todos, que aqui estão conosco. É o mesmo caso. Permita-me perguntar a você, quem dobrou seu paraquedas hoje? A esposa que preparou o lar, que preparou o lanche, o funcionário contratado ou sim contratado, mas que se desincumbiu muito bem do seu dever. O amigo que lhe trouxe uma mensagem de esperança, o periódico, um veículo de comunicação com uma mensagem relevante. Alguém sempre está dobrando o nosso paraquedas. Da mesma razão direta que nós estamos dobrando o paraquedas de outrem com as nossas ações. O Evangelho de Jesus diz-nos
isso. Mas diz-nos isso de maneira muito clara. E o jovem disse ao mestre: eu gostaria de seguir-te. Eu sei, Senhor, que tu és o pão da verdade. O mestre estava nos arredores de uma cidade para onde foram os discípulos fazer compras de víveres. E ele ficara sós naquele crepúsculo. Ali estava ele à sombra de uma trepadeira em flor, olhando o disco do sol fundir-se com as montanhas longínquas. Provavelmente uma brisa muito agradável penteava as flores miúdas do chão e as árvores vetustas no ar. Quando se aproxima um rapaz, muito bem vestido, era um príncipe. Ele vem à mão com um cabaz de uvas. E quando ele vê a figura grandiosa de Jesus, aquela atração psíquica, aquele imã, a face banhada de harmonia, os olhos doces e penetrantes. Ó mestre, bom mestre, que devo fazer para entrar no teu reino? A música da natureza está ecoando longe e as aves estão buscando o amparo nos seus ninhos. Há uma magia. Então Jesus olha para ele e diz ternamente: a ninguém chames de bom, porque bom é meu Pai. Mestre, sim, eu o sou. O que desejas? Ai, Senhor, eu cumpro os meus deveres. Sou bom filho. Atendo aos deveres da lei. E agora mesmo eu estou me preparando para humilhar o romano. Amanhã em Cesareia de Filipe haverá uma grande corrida de quadrigas. E eu sou hábil nas quadrigas. Os meus 4 cavalos são de sangue árabe, treinados para correr. E Israel irá amanhã esmagar todos os competidores, especialmente Roma. Através de mim. Jesus ficou olhando para ele. O seu semblante resplandecia de entusiasmo e os músculos enrijeciam com gestos. Então, amanhã, depois da vitória, eu voltarei aqui, onde estejas, e eu te seguirei. Jesus viu para ele, penetrou-lhe no futuro, porque ontem, hoje e amanhã são dimensões do mesmo período, são facetas da mesma moeda. E disse: vem hoje, talvez amanhã seja tarde demais. Mas como? Irás para lugares distantes que eu não tenho acesso? Deixarás de estar divulgando a mensagem? Jesus sorriu. Um sorriso tranquilo, mas também misterioso. Ele disse: amanhã, eu tenho um encontro agora com os meus companheiros. Nós vamos ter aqui uma festa, um jantar. Desculpa-me, mestre. O cabaz de uvas, o cacho caiu da mão, arrebentaram-se na poeira e fizeram lama. E ele saiu a correr com as suas roupas esvoaçantes. Uma tristeza desenhou na face do mestre a compaixão. Neste momento, chegaram os discípulos. Senhor, que tens, mestre? E então o mestre respondeu: quanto é difícil um rico entrar no reino dos céus. Muitos de nós acreditamos que ele se referiu às notas fiduciárias, ao dinheiro, à riqueza material, sim. Mas, principalmente, a valores que enriquecem e que degradam. A juventude é uma fortuna
que muito dificilmente se sabe como armazenar os seus valores. A gentileza, então, são valores ricos, os títulos de enobrecimento que as pessoas disputamos, que as lutas terríveis nos levam, nos ameaçam. O poder é uma fortuna cega, pisa, mata, para poder sentar-se no trono da vitória. E então, seguindo adiante, à noite, na direção da Galileia. No dia seguinte, Cesareia de Filipe, um dos maiores portos da antiguidade, e até hoje um grande porto de Israel, estava lá no seu imenso circo, com mais de 80.000 espectadores. A terra fremia, as caravanas chegavam, as quadrigas estavam enfileiradas, amarradas aos animais. Os jovens, todos eles equipados com indumentária própria de couro, com as mãos em pedaços de corda para bem segurar e dirigir os animais naquela corrida desenfreada. E o moço rico, como diz o Evangelho, o príncipe, estava à frente da sua quadriga. Dado o sinal, disparam. As galerias tremem. Os ventos, a poeira sobe. E numa primeira curva, para fazer aquela jornada oval no chão, uma outra quadriga bate o ferro da roda na do jovem príncipe e ele é atirado à distância. Os cavalos pisoteiam-no, despedaçam-lhe o ventre. As vísceras saem avermelhadas de sangue. E ele entra no delírio. Um delírio. E diz o espírito Amélia Rodrigues, ele lembra de Jesus. Hoje, amanhã, será tarde demais. Verte o pranto do arrependimento das dores que assinalam a etapa final da terra. Mas nesse báratro, ele vê duas mãos alvinitentes, que se lhe distendem generosas. São as mãos de Jesus. Ele estava devorado pelo poder. E Jesus vem com a antítese, o amor, e consagra a sua alma, levando eternamente para recomeçar um dia nas terras terrestres, nas terras da nossa evolução, a adiar tudo para segui-lo. Nós não temos feito isto. A nossa cultura de tecnologia de ponta atingiu estágios que nos afligem. Os armamentos nucleares podem desintegrar a Terra 100 vezes, reduzindo-a a asteroides na atmosfera em círculo indefinidamente. O bem abriu portas para a longevidade, para as comunicações, diminuiu as distâncias, diminuiu as dores, facultou dores outras que se não conheciam antes. A microbiologia abriu o mundo dos infinitamente pequenos matadores da vida. E vivemos um momento em que tudo quase é possível, mas não tivemos a mesma evolução de natureza ético-moral. Matamos por um dá cá essa palha, por qualquer uma coisa insignificante. Nós matamos. Temos a religião, ó sim, a grande maioria tem religião. E o que fazemos dela? É um ornamento, um adorno para nos distinguir uns dos outros.
lutando internamente por qual melhor. A religião mais poderosa, a minha, não a sua. A minha levar-me-á diretamente a sentar ao lado direito do Pai, como desejou Salomé, a mãe dos filhos do trovão. Será isso que nós aprendemos no Evangelho? Então falamos agora do terror da guerra. A Europa está assustada e o mundo. E então estamos orando apressadamente. Essas preces aligeradas não dizem nada, porque desde quando nós estamos advertidos pelos espíritos nobres de que a humanidade está caminhando para o caos. Neste momento do mundo de regeneração, em que o próprio globo fisicamente está tendo transformações, erupções vulcânicas, todos esses fenômenos de mudança da sua crosta e as conquistas dos valores morais que produzem a psicosfera, porque não apenas a atmosfera é essencial à vida, mas a nossa vida psíquica. O que é que tem eliminado? Nós temos procurado o gozo, o carne nada vale. Estamos aí agônicos pelo carnaval. O provérbio latino, carne nada vale. E aqueles labores da fraternidade, dos deveres da família. Como estão as famílias? Os casos de divórcio. Aqui na Mansão do Caminho, nós temos um setor jurídico federal para pequenas causas. E há 3 dias, o funcionário, que é espírita e quase nosso filho, me disse: tio, a coisa está séria. Aqui do bairro, hoje, 3 divórcios. Hoje. Daqueles que se casaram. Porque o matrimônio aqui no bairro é uma festa de Natal. Periódica, distante. As uniões são sexuais. Atendida a sensação, deixa-se o outro para uma nova experiência. E quando tem o rebento do filho, deixa para que a sociedade, o governo, tome conta. Por total irresponsabilidade mental, moral, social. Fabrica-se o filho como se fosse um esporte. O pai, a mãe diz que não pode criar, é muito jovem. É jovem para cuidar, mas não é jovem para ter poder. Então querem poder fazer tudo que lhes ou nos dá na cabeça. E as leis de amor. Que temos feito das leis de amor? A lei de caridade. A lei de solidariedade. Como ressumam entre nós mágoas, ressentimentos, sentidos de desprezo, indiferença. Então, é necessário que o Evangelho de Jesus enfloresça nossa alma daquelas virtudes morais que estão insertas em O Livro dos Espíritos, na sua 3ª parte. É necessário que reflexionemos, de fato, a respeito do sentido da nossa vida. E que até perguntemos: o que é que Deus quer de mim? Que espera Deus que eu faça? E saiamos desse caos, no qual a guerra é o epílogo, porque este fenômeno é resultado das nossas pequeninas guerras, as guerras domésticas, as guerras no trabalho, as guerras na sociedade, as guerras de competição. Esse estado belicoso que é interior nosso, já olhamos com suspeita e, ao mesmo tempo, acautelando-nos. Porque temos medo da floresta humana, como antes tínhamos da floresta animal.
Quando é que vamos ser humanos? Conforme Allan Kardec fala do nosso estado de humanidade. Então, neste momento, ao invés de ficarmos atormentados, façam preces, que façam, mas não será dessa forma. Que a nossa prece seja a ação do bem. Que comecemos a orar desculpando quem nos ofendeu, ajudando quem necessita sem perguntarmos nada. Que a nossa prece seja, como disse Madre Teresa, as mãos que ajudam são mais preciosas do que os lábios que oram. E ela o sabia muito bem. Depois de ter revolucionado o mundo da beneficência, do humanismo e do humanitarismo, da caridade, Madre Teresa, que meditava pela ordem religiosa obrigatoriamente, reconhece que as mãos oram o pão da caridade e socorrem ao som melodioso do pensamento, que é uma prece quando voltado para Deus. Quando fazemos o bem, a nossa mente está enflorescida, não de palavras, mas de sorrisos, de alegrias. Quem é aquela dama que na sua carruagem abarrotada visita aquele bairro pobre de Paris? Ela tem o hábito de encher a sua carruagem de elementos, de víveres, de roupas. E aquele grupo que está costurando enquanto o cavalheiro da idade lê o Evangelho para estimulá-las. Aquela senhora leva a sua filha. E um dia a filha disse: mamãe, eu queria também distribuir, mas filha, se tu distribuires, é do meu. Tu deves distribuir daquilo que possas fazer. Certo dia, essa senhora estava na sua casa rica, numa das avenidas parisienses, quando uma das pobres bateu-lhe a porta e reconheceu-a e disse: senhora, cala-te. Aliás, usa uma palavra francesa muito bonita que nós traduzimos como caluda. Cala-te. Não digas a ninguém que prece, a prece da caridade. Tudo isso firmado pelo Espírito Caritas, do Evangelho de Jesus. Aquela jovem mártir que deu a sua vida no período grave do cristianismo pelo homem galileu. Está na hora de repetirmos. Seja a nossa oração do que podemos fazer. A nossa evocação a Deus, que está vendo o nosso esforço e manda os seus embaixadores contribuírem para que concluamos com alegria e com entusiasmo. Podemos ainda reverter esse tremendo desafio. Unamo-nos de todas as religiões e não religiões. Unamo-nos como membros da família universal. E, por certo, poderemos reverter em nós, no lar, na sociedade, na Europa, a tragédia deste monstro do poder, através do abençoado amor, que é a antítese e o medicamento profundo para todos os males. Nestes dias em que a Federação Espírita do Estado de Goiás celebra mais uma vez o seu congresso, ainda virtual, formulamos votos para que a paz e a plenitude tome conta de todos os corações. Muito obrigado. No painel luminoso apresentado por Divaldo Franco, a narrativa sobre o homem de bem convida à meditação acerca da condição moral do ser humano e de seu destino evolutivo. A história de Janusz Korczak, educador que escolheu morrer com as crianças do orfanato para não abandoná-las,
ergue-se como símbolo vivo daquilo que a codificação destaca como transcender as leis da matéria por valores do espírito imortal. A evolução moral da humanidade permanece muito aquém do seu avanço intelectual. Dominamos tecnologias que podem aniquilar o planeta, ampliamos a longevidade humana e penetramos nos segredos da matéria subatômica. Enquanto persistimos em hostilidades, destruímos lares por mesquinharias e cultivamos ódios que deveriam ter sido superados há eras. Essa disparidade revela que o progresso intelectual não garante, por si só, o aperfeiçoamento moral. Este exige esforço contínuo e consciente. Essa permanência de comportamentos primitivos encontra explicação precisa na doutrina. O Espiritismo esclarece que a guerra nasce da predominância da natureza animal sobre a espiritual. Essa explicação não se limita aos conflitos entre nações. Ela descreve um quadro mais amplo, a permanência de instintos primitivos, como territorialidade, dominação e vingança, que ainda movem muitas ações humanas. Em essência, somos espíritos em trânsito, dotados de capacidade intelectual para compreender princípios éticos superiores, mas ainda ancorados em impulsos característicos de fases primitivas da evolução. Por isso a lei de causa e efeito age tanto no plano individual quanto no coletivo. As grandes crises que afligem a humanidade são resultados proporcionais às causas morais geradas pela coletividade. Quando a codificação fala da passagem de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, descreve um processo natural que decorre da elevação moral dos espíritos encarnados, não uma intervenção arbitrária, mas a consequência lógica de escolhas e atitudes. Compreender essa dinâmica coletiva exige atenção ao conceito de psicosfera. A atmosfera mental coletiva formada pelos pensamentos, sentimentos e vibrações de todos os seres é essencial para compreender a dinâmica entre transformação individual e coletiva. Não há pensamento que não interfira no ambiente psíquico comum. Toda emanação mental soma-se à paisagem moral coletiva e, reciprocamente, é condicionada por ela. As pequenas guerras do cotidiano, orgulho, cultivo de mágoas, invejas, ambições movidas por vaidade funcionam como células que compõem e alimentam os grandes conflitos sociais. Assim, a hostilidade entre nações encontra combustível nas rixas familiares e nas ofensas entre vizinhos. Essa constatação nos conduz a uma verdade ainda mais fundamental. A interdependência é lei estrutural da existência. A codificação ressalta que ninguém evolui isoladamente. Somos entrelaçados por vínculos de responsabilidade recíproca que transcendem nossa visão imediata. Cada ação praticada, ou omitida, reverbera na rede invisível que une os seres. O bem reforça a corrente de solidariedade que sustenta a coletividade. O mal e a indiferença a fragilizam. Por isso, a reforma íntima não é um assunto privativo. Seus efeitos ecoam na ordem social, contribuindo concretamente para a elevação moral comum. Diante dessa responsabilidade, surge naturalmente a questão do tempo disponível para a transformação. A reencarnação oferece múltiplas oportunidades de recomeço. Contudo, cada existência desperdiçada em busca de conquistas efêmeras representa atraso no progresso do espírito. O ser que posterga a transformação experimentará, em consequência, dores e repetições que exigirão mais tempo e vivências para alcançar patamares que poderia ter conquistado mais cedo. Por isso, o momento planetário atual apresenta-se como um período de transição, transformações físicas evidentes que acompanham crises morais acentuadas. A Terra, enquanto organismo em evolução, responde ao estado moral de seus habitantes e se prepara para acolher uma coletividade mais amadurecida. A passagem de provas e expiações para a regeneração não suprime inteiramente a dor. Ela a transforma em instrumento educativo, sem permitir que esta seja a nota dominante da existência terrestre. Essa transição, porém, depende da participação ativa de cada espírito. É por meio da reforma íntima individual que se constroem as bases da regeneração coletiva. Que a mensagem desta narrativa de Divaldo nos inspire o recolhimento íntimo e a coragem de servir. Em meio ao ruído das paixões humanas, que cada um possa sustentar a luz que já possui, ampliando-a no seu dia a dia. O homem de bem não é apenas quem professa elevados preceitos, mas quem os vive cotidianamente, e que inicia, hoje,
sem aguardar condições ideais, o trabalho persistente e silencioso de sua própria transformação.